Olá, ótima quarta-feira para todo mundo. Bem-vindos à nossa live semanal por dentro da criação. A convite do Ismael Silva e da BPSL, eu, Roberta Prescott, fui chamada para conduzir essa série de bate-papo realizado toda quarta-feira às 19 horas aqui no canal da BPSL. Para quem não me conhece, eu sou jornalista, fundadora do site Adestramento Brasil, e o convidado de hoje é o meu xará, Roberto Pedrosa. Eu vou chamar ele agora. Quem tiver perguntas já pode ir fazendo. A gente já recebeu alguma por mensagem. Você pode enviar aqui pela caixinha, né, de perguntas, ou pode comentar. Oi, Roberto, tudo bem? Oi, Roberta, boa noite. Boa noite, bem-vindo à nossa live. Obrigado, Roberto. Boa noite a todos aí também que está presente aí, acompanhando a gente. Eu estava explicando que quem quiser mandar perguntas pode fazer comentando aqui a live ou escrevendo na caixinha que tem um balãozinho com uma interrogação. Eu tenho começado todas as lives pedindo para contar um pouco da história, de onde veio o Lusitano, da onde começou a criação, e eu queria escutar um pouco de você. Aí, com base nisso, a gente deslancha nosso bate-papo e vamos embora na próxima hora. Legal, Roberto. Na verdade, todo mundo, acho que da maioria dos criadores, a gente acabou, é uma coisa que vem desde a infância, a gente não sabe exatamente como é que surge, mas aparece, e desde de bebezinho, lá dos 3 anos de idade, eu já tinha uma atração pelo tal cavalo, né? Então, na verdade, mais ou menos eu com 10 anos na fazenda do meu pai em Taubaté, eu já tinha alguns cavalos que, na verdade, eu acabava separando, não deixando ficar na lida com o gado, e eu acabava retirando ali e falava, não, é meu, não vai. Mas foi... Ficou mudo. Ah, agora Foi, sim. Você cortou. ficou um pouquinho mudo, agora voltou. É porque... É porque vai ter ligação aqui, acaba aparecendo a ligação e acaba ficando mudo, Ah, né? não, sabe o que você faz? Vamos Ah, lá. Vai na parte do tira o som do seu celular. vai aonde, Roberto? Desculpa, cortou. Eu não sei se o seu é Android ou iPhone, vai lá em cima onde tem onde tem o som, né? Aí se você clica uma vez, ele vai pro vibrar, e se você clica de novo, ele fica mudo, porque aí você tira todos os sons que vão entrar e a gente fica com a live limpa. Então, deixa eu ver aqui, calma aí, um segundo. Todo mundo, por favor, agora. Para quem não sabe, meu trabalho de verdade é ser jornalista. Eu cubro o mercado de tecnologia da informação há 15 anos, então alguma coisa eu tenho que saber, né? Não sei tudo, mas alguma informação dá para a gente compartilhar. Enquanto ele não volta, eu vou lembrar aqui a todos que as lives estão sendo todas as quartas-feiras, e essa live é número 42, ou seja, tem muito conteúdo aí para quem perdeu. Pode ir lá no IGTV da BPSL e rever qualquer uma das lives. Tudo pronto? Então vamos lá. Então, Você falou que desde menino, agora pode continuar, que a gente já retoma de onde a gente parou. então, lá pelos 10 anos na fazenda do meu pai, eu tinha alguns cavalos que eu gostava, eu acabava separando. E essa paixão, essa vontade de ter cavalo, ela sempre foi acentuando cada vez mais. E aí, mais ou menos, com 15 anos, mais ou menos, 16 anos, 15 anos mais ou menos, eu comecei a criar, me juntei um dinheiro e comecei a procurar cavalo manga larga machador para criar. E aí eu fui perto ali de Taubaté, que tinha um Aras de manga larga machador, que chamava Aras Poseidon, e lá eu comprei 2 animais, em Jambeiro. Posterior a isso, depois eu também comprei mais 2 animais manga larga machador, ali no Aras da Marcha, em Itu, com o seu Hélio e a dona Neringa, na época. E nisso eu fiquei, acho que uns 3 anos, sempre muito aficionado pelo cavalo, e eu comecei a acompanhar, na época, um criador de cavalo lusitano, que se chamava Senhor Arthur, do Aras dos Garanhões. Eles fazia mais aquela parte de espetáculo mesmo dos cavalos, cumprimentar, deitar, Circense, né? circense.
E aquilo foi me cativando e eu comecei a ficar apaixonado pelo lusitano. Eu acabei conhecendo na região ali de Taubaté uma pessoa que foi domar o meu primeiro manga larga machador, o Cláudio, que trabalhava no Aras dos Garanhões na época, junto com o seu Arthur. E ele domou o meu cavalo lá comigo, tal, me ensinou tudo aquela coisa, a parte circense. E eu vi que, na verdade, não era o cavalo ideal para fazer aquilo, né? E aí eu comecei a ficar cada vez mais próximo do lusitano. Eu fiquei um bom tempo em contato com o Luiz Carlos de Morungaba, que tem um centro lá de treinamento, dessa parte circense. E eu acabei ficando um bom tempo mesmo de ficar direto, todo dia lá, até ficar lá, dormir lá. Fiquei um bom tempo com ele lá. E nisso aflorou muito a paixão pelo lusitano, porque, na verdade, ele fazia essa parte de treinamento ali do lusitano. E que ano foi isso? Isso deve ter sido... Eu tinha 17 anos, 92, 91, mais ou menos. E aí, essa paixão só aflorou, eu com mais ou menos... E sempre na minha mente eu tinha assim, eu quero ter um Aras. Isso sempre foi sonho de desejo, lá de infância, eu quero ter um Aras, eu quero ter um Aras. E aí, mais ou menos com 28 anos, mais ou menos, eu continuei sempre tendo cavalo, manga larga nesse período. Mais ou menos com 28 anos, 27 anos, eu resolvi comprar uma propriedade ali em Itu, que era um terreno, num barranco, na verdade. É um barranco. E na verdade, comecei a procurar alguns criadores de lusitano para mim como iniciar a criação. O primeiro criador que eu fui foi na Vila do Retiro. Eu tive lá presente. Quem me atendeu na época ainda foi o Dr. Orfeu. E quando eu cheguei lá, ele me mostrou alguns animais. E aí tem um fato que, na verdade, eu sempre ainda comento com ele, falo com ele, que, na verdade, o Orfeu, com aquela simpatia dele, né, que todo mundo, quem conhece o Orfeu sabe, né? Aquele jeitão dele, ele pegou... Eu falei, nossa, Orfeu, eu tô achando esses cavalos tão pequenos, né? Tá parecendo meus manga larga, né? Aí ele me respondeu, você tá na raça errada, né? Aquilo me deixou meio encucado, meio chateado. Eu saí de lá, não comprei nada, mas eu gostei de algumas éguas de lá, fiquei com aquilo na cabeça e acabei indo procurar o Tunico. Aí fui para o Tunico e conheci o Tunico e comprei algumas éguas. Na época, acho que deve ter sido uma meia dúzia de éguas, e comprei essas éguas. Até então, no Aras, eu não tinha estrutura nenhuma. Tinha praticamente... Era só uma pirambeira, realmente, né? Uma estrutura que não era só de pasto mesmo, que é de pasto para Chiara. E começaram a chegar. Depois disso, eu liguei de novo para o Orfeu e acabei comprando algumas éguas de novo lá também, no Vila do Retiro. E aí, comprei algumas éguas. E aí, aquela coisa que todo, acho que, criador faz, é uma compra meio desbestada, assim, que você não para de comprar, é um vício, assim, que você quer quer criar. Eu abri uma revista Horse e tinha lá alguns cavalos que, na verdade, era da criação do Vila do Retiro, mas quem estava vendendo era o Aras da Paixão. E aí eu comprei tudo por revista mesmo, por foto. Eu comprei uma meia dúzia de égua. Mas nessa época, seu conhecimento acerca da linhagem, de quem era filho de quem, era zero? Ou você já tinha alguma coisa? Você sabia onde você estava indo? Ou... Não, foi totalmente perdido, assim. A gente tinha uma noção, na verdade, de conformação, que você gostava, de beleza, né? A gente tinha um pouquinho de noção, porque até então eu já estava um pouquinho no manga larga, depois eu fiquei um tempo lá nesse centro lá em Morungaba.
Então a gente tinha uma pouca noção. E eu gostava muito daquela coisa do cavalo veiga, do cavalo de toureiro, aquele cavalo bonito, com a cabeça encarneirada, né? Um cavalo que, na verdade, é o típico lusitano mesmo. E aí, quando eu vi, eu já estava, sei lá, com umas 20 éguas no aras, né? No pasto, na verdade. E com isso também começou a construção do aras, na verdade, né? Então, eu ia fazer 6 cocheirinhas e acabou virando uma coisa que, na verdade, hoje a gente tem lá 62 cocheiras. Aí você arrumou a pirambeira, né? E ficou bem bonito. Eu já conheci. Na verdade, ainda está, né? Ainda estou em construção. São praticamente 16, 17 anos construindo lá toda a estrutura, né? Então eu fiz primeiro um pavilhão de baias, depois eu fiz um outro, depois eu fiz a casa, e agora estou finalizando um outro pavilhão. Então, assim, a construção foi constante. E nesse percurso, claro, a criação ela mudou um pouquinho de foco no decorrer da criação, né? A gente foi mudando um pouquinho, os objetivos foram mudando e a gente foi de acordo mais ou menos o que o pêndulo ia, a gente acaba indo também, né? Então a criação acabou se manifestando aí de forma diferente nesses 16 anos. E foi isso, mais ou menos a criação, o Aras do Drosa surgiu mais ou menos isso. É uma paixão, é uma coisa que é inexplicável. Eu acho que só quem tem e cria cavalo sabe o quanto que aflora isso na veia, né? Agora, como você falou, né? Passado esses 16 anos, as lições vieram, você já sabe o que você gosta, para qual finalidade você cria. Conta um pouquinho do que você busca, o que você tem olhado hoje. Na verdade, nesses 16 anos, né, teve um percurso, na verdade, muito forte da morfologia. Então, eu tive muito presente na morfologia, né, durante alguns anos. Então, eu procurei isso, na verdade. Eu queria cavalo bonito, na verdade, cavalo bem constituído de beleza, na verdade. E consegui. Eu acho que dentro desses objetivos de morfologia, eu consegui, né, durante 2 anos, a gente foi melhor criador e melhor expositor da raça. Então, isso realmente demonstra que foi fruto de uma seleção ali dentro daquele conceito que tinha, que era a parte de morfologia. E desde o início que eu comecei a criar, ela teve uma migração, na verdade, né? A criação em si do lusitano, ela passou realmente de uma estrutura que era um pouquinho mais pulverizado, que era a morfologia, a equitação. Teve uma época que a gente tentou a rédeas. Então, assim, ela era um pouquinho mais intensa nas outras modalidades. E aí, depois, pelo fato de ter, sei lá, meia dúzia de criadores que acabam gostando do adestramento, acabou pendendo mais a criação em si do lusitano hoje, mais para o cavalo de ensino, de dressagem. Durante esse período, a minha seleção ela também mudou muito, né? Então, na verdade, eu trouxe em 2012, eu trouxe o Quixote para o Brasil. Na verdade, um cavalo da criação da Cudelaria Monte Velho, do arquiteto Diogo e do filho, né, do Diogo. Um Quixote que tem um histórico como pai muito forte, né, na parte de ensino, né? Ele é o pai da batuta, que a maioria das pessoas tem conhecimento. E aí o Quixote veio a falecer. Nesse meio campo, nesse meio tempo, quando eu trouxe o Quixote, a gente fez uma apresentação do cavalo num restaurante em São Paulo, no qual a gente comercializou algumas coberturas. E aí, nesse processo depois de prenhez, de embrião, eu fiz inicialmente as minhas éguas e, posterior a isso, ia fazer dos outros clientes que acabaram comprando. Aí ele veio a falecer
A gente parou praticamente com a venda. Praticamente todas as éguas do Quixote acabaram prenha em casa, na verdade. Então, se não me engano, acho que 1 ou 2 produtos do Quixote, que o único que acabou sendo feito foi da Simone Novak. E posterior a isso, com a morte do Quixote, a gente trouxe de Portugal algumas éguas Alter e trouxe também um caramulo, que era um filho de Rubi. E aí a seleção mudou um pouquinho da parte de conformação, de beleza, a gente mudou um pouquinho essa parte de seleção do lusitano. Hoje o foco é adestramento. Hoje o foco é adestramento. Teoricamente, eu tenho ainda por volta de 30 a 40 éguas que eu uso constantemente como receptora e como um ano eu uso, um ano eu não uso. Então, eu posso ir e voltar a hora que eu quero. Mas hoje eu tenho um conjunto de éguas no qual eu especificamente seleciono para a parte do adestramento mesmo. Você falou em 30, 40 éguas. Qual é o tamanho do plantel hoje? Quantos potros nascem por ano? Hoje, Dá um pouquinho de diferença de tamanho. Há dois anos eu não estou fazendo, não fiz muito lusitano, eu diminui muito, então de 20, 25 potros que eu fazia por ano, eu caí para 10, e aí diminuí para 6 e 6. Dos 2 últimos anos eu fiz 6 animais só. Esse ano que a gente está fazendo um pouquinho mais, a gente já tem confirmado 7 ou 8 prenhês, a gente pretende fazer aí umas 12, que o mercado está um pouquinho diferente, está mais aquecido, então a gente voltou a fazer. E nesse meio tempo também, Roberto, eu acabei trazendo da Europa algumas éguas Unblood e trouxe uma quantidade razoável de semi de vários garanhões que a gente acabou selecionando lá. Então, a minha criação ficou um pouquinho dividida. Muita gente falou, você vai parar de criar lusitano? Não, o lusitano é a raça do coração, é o cavalo mais lindo que tem, não existe raça de um cavalo mais lindo que o lusitano, que tem um sex appeal, uma nobreza, uma finura que as outras raças não têm. E está nesse patamar, a criação está mais ou menos nessa situação. E esses potros que vão nascer, qual é a linhagem deles? Você falou bastante dos que você buscou, né, do que você trouxe, esse pouco muito de adestramento. O que a gente pode esperar para os próximos anos? Na verdade, eu usei bastante Quixote, depois eu voltei, usei caramulo, e agora eu estou voltando a usar o Quixote novamente. Usei Rubi, usei Escorial. Esse ano era para ter ido embora para a Europa um dos cavalos que a gente gosta muito, que é o Nativo, que é um filho do Escorial, numa égua Quixote. Ele teve um acidente, trincou o casco, então a gente está esperando, eu acredito que em fevereiro ou março ele vai para a Europa. O intuito desses lusitanos que eu faço, na verdade, já está muito mais condicionado a direto à venda para o exterior. E agora, daqui para frente, do ano de 2022 em diante, a gente vai separar sempre um lusitano todo ano para mandar para a Europa. Como a gente tem o estábulo lá com o nosso amigo, membro familiar, João Moreira, lá na Alemanha, a gente tem alguns cavalos por volta de uns 12 One-Blood lá com o João, e a gente pretende fazer o mesmo percurso que a gente está fazendo os Unblood, a gente pretende fazer com os lusitanos. Então, provavelmente o ano que vem, a gente já tenha o primeiro lusitano, ou o segundo, a gente está estudando um outro também que a gente está aqui, uma égua, e é dar continuidade ao que a gente fez nesse período que a gente fez com o Unblood, e a gente pretende fazer com o lusitano. Como referência... Pode falar, Roberto. Não, eu ia pegar o gancho da sua resposta que você falou das raças. Chegou uma pergunta do Tony Geraldes, que ele gostaria de saber como um criador mantém a excelência criando 3 raças diferentes.
É One Blood, Lusitano, qual é a terceira? Não vale Border Collie. Não, Border Collie também faz parte, mas Border Collie e Spitz agora também. Mas é manga larga, eu comecei faz... Na verdade, tudo que me trouxe da infância... O manga larga continua, eu tinha perdido essa parte. Eu parei com manga larga e aí voltei faz em 2, 3 anos. Me deu vontade de comprar 2, 3 éguas manga larga e eu comecei a fazer. Então, esse ano vai nascer 3 produtos manga larga, que são raças totalmente distintas, né? Uma não interfere com a outra, né? E, na verdade, a nível de qualidade, são totalmente distintos, né? Mas a composição morfológica, um cavalo bem feito, aprumo, andamento, o critério acaba sendo o mesmo, na verdade, né? E a seleção, né? Aquilo que você seleciona de início de compra é o resultado do seu futuro, né? Então, a gente acaba sempre, todo criador que inicia, acaba sempre sofrendo um pouquinho com a compra demasiada ou exagerada da ansiedade de criar, na verdade. Tem uma outra pergunta, o Adriano mandou antes, eu até anotei aqui. Adriano é muito participativa, obrigada, Adriano Soares. Ele diz assim, tá? Eu vou ler porque eu já anotei. Sou fã do seu trabalho, comprei cavalos, embriões, coberturas e border collie. Qual é o caminho para o lusitano abrir mais mercado, já que no adestramento estamos bem? E precisamos de uma maior valorização e liquidez de éguas e potros e para cavalos que não passam nos exames de exportação. Como fazer isso? Na verdade, o mercado hoje ele está extremamente aquecido. Só que o mercado é realmente muito exigente, tanto da parte de exame, como da parte depois de doma do produto em si, né? Um tem que estar condicionado ao outro, né? Não adianta você ter um cavalo perfeito no exame e depois, a nível de montabilidade, ele está estragado. Mas a gente acredita muito que os produtos que, na verdade, não passam no exame, com uma boa equitação, ele tende a sair naquele momento que o cavalo começa a demonstrar a qualidade. Enquanto o cavalo ele é novo e ele não passa no exame por algum detalhe, futuramente, se ele não sofrer pela aquele exame do futuro, eu tenho certeza que com o que ele agregou de trabalho, ele vai ser comercializado, mesmo com o exame não sendo tão perfeito como a gente gostaria, principalmente o mercado americano. Aí demanda um pouco de investimento também nisso, né? E você tem uma equipe que faz desde a doma, estava agora no Campeonato Brasileiro. Como que você pensa o treinamento dos cavalos? Na verdade, hoje a gente tem o Manuel e a Sofia, que é um casal de portugueses, que já está comigo aí beirando, acho que os 3 anos. Eles vieram da Cutelaria Alter. Depois temos agora, começou com a gente há pouco tempo, o Serginho, que veio do Rocas. E aí na parte de salto eu tenho também o Patrick, que está com a gente já lá há um bom tempinho também. Então, na verdade, a parte de doma, eu acho que não muda para nenhum criatório. Eu acho que se inicia-se aos 3 anos. E gradativo, sem pressa, com calma, sempre mantendo a solidez em tudo que vai passando para os cavalos, para evitar qualquer tipo de problema, de atropelo, de machucado, de lesão, e segue nesse trabalho, né? E a gente tem na Alemanha, como eu já comentei, o João, que tem lá um estábulo onde a gente tem alguns cavalos. A gente está recebendo outras perguntas aqui. Só uma dúvida. Manga larga machador? Fizeram um comentário aqui no... Eu entendi que sim, mas se você puder... Ou não, enfim. É machador ou não? É manga larga machador de marcha picada. Na verdade, eu voltei porque é onde que eu comecei na infância. E aí me deu aquela nostalgia de querer voltar e fazer de novo, na verdade, né? Então, não interfere, né? Falar que interfere
não interfere em nada. São animais distintos, tanto o Warmblood como o Lusitano, como o Manga Larga, são animais de raças totalmente distintas. Mas o que eles têm em comum na criação e depois no trabalho? O que você pode citar assim, de pontos mais semelhantes e mais diferentes que essas três raças, você gerenciando elas juntas, você pode ter como aprendizado? Na verdade, o Lusitano é um cavalo que a gente percebe hoje, na verdade, só como referência para fazer a comparação. A gente tem, em média, nascimentos aí de 10 a 15 protos Warmblood por ano. Então, a gente teve, durante 3, 4 anos, um nascimento razoavelmente grande e a gente tem uma percepção muito positiva com relação à doma e o início da parte dos cavalos, diria BH, né? A gente, que é a associação que registra os animais da Alemanha, Holanda, Bélgica, das outras associações. Então, na verdade, o Lusitano, ele é um pouco, até na doma, um pouco mais fino, né? Um pouco até mais, diria, cismado com relação à doma do que propriamente os BHs. O que tem no decorrer do trabalho é a parte do... claro, isso dentro de uma condição de trabalho feito corretamente, dentro do prazo, dentro do tempo, né? Dentro de cada fase do trabalho. O alemão, o BH, ele passa a ser um pouco mais assustado com o ambiente externo, na verdade. Ele é muito fiel ao cavaleiro, requer muita técnica, diferente um pouco do lusitano, mas o ambiente externo para o cavalo BH, ele é um pouco diferente. Eles são fiéis ao cavaleiro, porém eles são mais alertas com tudo que tem ao seu redor. Então, às vezes, eles dão parece um fantasma na frente. Então, eles têm essa característica meio peculiar deles. Está certo que tem vinculado algumas genéticas, mas eles têm essa característica. O lusitano não. O lusitano é um cavalo que é um pouquinho, às vezes, mais arredio ali no início, mas que depois ele se cede totalmente, né? Então, se torna uma coisa agradável de montar, na verdade, de domar e de ensinar, né? É bem distinto, na verdade. E o Manga Larga é um cavalo mais... É uma mistura de lusitano com um coração não tão agradável. Entendi. É um pouco mais enérgico, uma vibração, não de maldade, alguns sim, mas é mais enérgico, né? São excelentes para montaria, mas eles são um pouquinho mais atiçados. Tô chegando, eu tô rindo que eu tive puro sangue, eu montei Manga Larga, tive um puro sangue inglês, que esse sim era assustado com tudo, ele não sabia para que servia o rabo, ele dava coisa. Tive BH e agora eu tenho Lusitano. Sair para passear com o Lusitano é muito mais tranquilo. A gente recebeu uma pergunta aqui, na verdade foram duas, tá? De duas pessoas. Aonde pode ver os lusitanos seus disponíveis à venda? E a Lilian pergunta se o Aras é aberto à visitação e como faz para conhecer. Então, a gente não é aberto à visitação. Com essa situação da pandemia, a gente acabou ficando um pouquinho mais rígido com relação a isso. Mas tendo interesse, na verdade, através do Instagram, né? Tem ali todos os dados, todos os contatos. Pode entrar em contato e a gente pode marcar uma visita, ver qual é o interesse específico. A gente está disposto a atender. E aí, voltando aqui às perguntas das diferenças, o Tony até comentou aqui se tem a ver com submissão, né? E aí, como que você avalia esses animais? O lusitano, com relação à submissão, ele é um pouco mais receptivo. Ele é um cavalo que, na verdade, ele cede com mais facilidade, né? Ele permite isso.
o alemão ele entra um pouquinho, o BH ele entra um pouquinho mais na situação de técnica mesmo, né? De você saber explorar o máximo dele. Primeiro que, a nível de constituição, na verdade, é totalmente diferente, né? Parte muscular, estrutura, força, é outra raça, né? Então, essa parte demonstra que os animais têm um pouquinho mais de power e mais força, na verdade, quando você está no desbaste, na verdade. E o lusitano não, ele chega a um determinado ponto, parece que ele cede e permite você ali depois explorar ele. O BH é um pouquinho diferente. Mas o que a gente sabe é que é visível isso, a linhagem de salto e a linhagem do adestramento são totalmente distintas, né? A de salto é totalmente muito mais explosiva, com muito mais gasolina e um temperamento muito mais fino, com muito mais sangue, na verdade. O do adestramento tem algumas linhagens que são mais quentes, mas são linhagens que permitem mais, diferente um pouquinho do salto. É a famosa seleção, né? A seleção é o que determina o indivíduo, na verdade. O Adriano faz outra pergunta aqui. Ele quer saber quais as qualidades e características que o Quixote MVL trouxe para sua criação. O Quixote era um cavalo que era um pouco diferente da maioria dos cavalos que eu usei em casa. Era muito visível que os animais que o Quixote produziram, que ele produziu, dava muito mais amplitude, dimensão e muito swing. Então, na verdade, ele passava uma espádua muito grande, muito bem constituída, movimentos com muita facilidade de ir e voltar, e muito swing, né? A nível negativo, eles tinham uma garupa um pouco ingrata e um dorso que, na verdade, precisava ser um pouco mais fortalecido. Agora, juntando isso, é um cavalo que, na verdade, que passa muita qualidade para aquilo que a gente precisa, principalmente para o esporte da parte de ensino e de adestramento. Você falou que a sua produção está voltada mais para exportação e que você guardaria até um para cá. Esse é o foco? Como que está o mercado de... Não, mandaria um para a Europa, não para cá, confundi. Como que você tem visto essa procura e o que os clientes têm demandado, né? O que eles pedem quando vão buscar cavalo com você? Na verdade, hoje eu falo que a minha criação ela é para o Vitor Silva. Na verdade, eu falo que tudo que nasce lá, a primeira pessoa que eu ofereço é o Vitor. Então, isso já fazem 2, 3 anos. Então, na verdade, o que tem, o Vitor gosta, ele leva. Recentemente, a gente vendeu, aí já faz acho que 1 ano e pouco, a gente vendeu na verdade, é o Leandro, uma néspera do Drosa, que é um filho do Rubi, numa égua altera, Chagema, que foi para estar em Portugal. Eu acho que está agora com a Rogério, né? E o resto vai tudo, o Vitor acaba que passando primeiro lá, aquilo que realmente não passa no exame, dificilmente eu descarto assim no mercado, eu acabo trabalhando, na verdade, tenho 2 animais que a gente está trabalhando, que está vindo tal, e aí posterior isso a gente consegue agregar alguma coisa, não significa que esse animal que não passou no exame para compra, para exportação, não pode ser um bom indivíduo montado, né? Então a gente acaba acreditando e investindo para também dar continuidade. Esse tema foi bastante abordado aqui nas lives, como eu estava falando, essa é a live número 42, então tem bastante conteúdo, né? Mas alguns criadores frisaram muito isso, né? Que não necessariamente um cavalo que não tem um raio-x é perfeito para exportação vai ser descartado, enfim, você consegue até vender para o mercado interno, você consegue aproveitar isso e levar nas provas, né? Você acaba levando, você acaba mostrando, o que você tem feito?
Na verdade, sim, eu tinha um cavalo que, na verdade, estava em prova, que era o My Lord do Drosa, né? Eu tô sendo bem transparente, era um cavalo que não passava, era uma bula de remédio, né? Então, tinha tudo e mais um pouco. Nem por isso deixou de fazer prova, está fazendo prova, está em treinamento. Agora ele sentia um pouquinho, mas ele já volta novamente. É muito difícil você ter um cavalo realmente que você fale assim, nossa, esse é perfeito. É muito difícil. Sempre um detalhezinho vai existir, né? E aí corre aquela coisa, né? É o risco, é uma roleta russa, você aí vai dependendo do que aquilo que realmente pode vir a sentir e aquilo que pode vir não sentir. Hoje tem vários cavalos em grande prêmio que tem tudo, algum detalhe, alguma coisa, vai surgindo no decorrer da carreira e você vai cuidando e vai levando até chegar no grande prêmio. E tem vários animais, vários cavalos que às vezes é deixado de lado, vende ali barato, e aí alguém pega, resolve investir em cima daquele cavalo, e aquele cavalo se desponta, começa a aparecer como realmente com um trabalho sério, e aí vai, quando vê, está fazendo o grande prêmio, aquele cavalo que foi descartado, que é aquele cavalo que foi passado ali como um descarte, na verdade. É uma questão de sorte também, acho que de cair na mão certa. Cavalo é muito de cair na mão certa, né? Cavalo é muito de investir. Caiu na mão certa, peguei um cavalo que estava assim, aí ficou, foi fazendo, quando foi ver, está fazendo tudo. E claro, o E treinamento... respeitando o tempo do cavalo, né? Porque um cavalo atleta, como um atleta de alta performance, sempre vai ter alguma coisa, né? Eu que não. A gente, um pouquinho menos já tem, né? Então, o que diria um animal que está ali constantemente em esforço físico, sempre querendo agregar novos exercícios. Então, isso acaba surgindo, acaba aparecendo. E aí, condicionado a isso, o treinamento, a parte do acompanhamento veterinário, tudo isso vai levando até chegar ali no Grande Prêmio, na verdade. E Roberto, ou Drosa, não sei como você prefere ser chamado. Rosa. Com áreas no Brasil, com essa exportação grande, com a representação na Europa, como que você tem visto o crescimento da raça? A gente teve aí boa representação na Olimpíada. Como o mercado tem enxergado o lusitano? Isso tem afetado de alguma maneira e de qual maneira para os criadores? Na verdade, o lusitano do período que eu crio, que é muito pouco, né? Se você falar que eu crio há 16 anos, né, um cavalo para fazer grande prêmio tem que ter 10, 12, 11, né? É pouco, Então, é muito pouco. São 2 gerações ali de cavalo de grande prêmio. Evoluiu muito, porque, na verdade, aquele pêndulo que estava sendo distribuído para as outras atividades, ele ficou totalmente voltado para a dressagem. Pelo fato de meia dúzia de criadores, no qual eu também faço parte, gostar, né, da parte da dressagem, e muitos criadores acabam tendo a parte familiar envolvida, que acaba pendendo mais ainda para o adestramento. Não significa que os outros mercados estão fechados. Eu acho que existe muita possibilidade do lusitano continuar sendo aquele cavalo de sela, aquele cavalo de passeio, aquele cavalo que agrega a família, mas pelo fato dos maiores criadores estar pendido dali para a parte da dressagem, isso acaba sendo oculto um pouco. Ele pode ser positivo para o lado da dressagem, numa evolução e numa seleção, mas a nível de criação, ele pode ficar um pouco restrito, na verdade. O mercado se torna restrito. E você afunila uma criação que, como você bem colocou, lá atrás você conheceu o lusitano pela parte mais circense, você tem equitação de trabalho, você tem os passeios, você tem a lida no campo, né? Uma ampla gama que acaba ficando, às vezes, só numa modalidade. Que, na verdade, numa criação, você não tira cavalo de dressagem. Você tira de uma seleção que você faz um cavalo com um potencial maior de dressagem. Não obrigatoriamente
um cavalo de dressagem, ele não pode estar fazendo uma equitação. A seleção, claro, ela é um pouquinho, acaba sendo mudada um pouco algumas características, né? Porque você seleciona cavalo um pouco maior, com uma amplitude maior, mas numa criação, animais que têm capacidade para fazer equitação, afinal de contas, isso está no sangue, isso é genético, está ali, né? Era um cavalo de toureiro, então não tem como você ocultar. A raça é muito pequena, né? Quando você usa os principais reprodutores que tem hoje, você tem o quê? 8, 5, 6. Depois que você usou aquilo, você tem que voltar para trás. Então, ela é muito pequena. Então, automaticamente, a criação ela surge, ela tem de tudo. Ela tem cavalo para dressagem, ela tem cavalo para equitação, ela tem cavalo para passeio, ela tem aqueles cavalos que realmente que não passam realmente no exame, que servem para passeio, cavalos com pescoço grosso, crinudo. Só que esse nicho que foi criado por nós mesmos traz um benefício, porque você acaba agregando valor no produto, mas se torna cada vez um pouco menor a nível de amplitude de criação, na verdade. A raça ela acaba se enxugando e ficando naquele nicho. Essa é a minha visão, né? Teve até uma pessoa que perguntou aqui, equitação de trabalho, se você vê perspectiva. A gente teve aí 2 anos de pandemia, que até as provas ficaram online, né? Então a gente teve essa diminuição, mas o lusitano segue na equitação, né? Continua, não muda em nada, na verdade. É que, na verdade, o fomento ele é necessário, né? O incentivo ele é necessário. E isso dos grandes acaba não partindo, né? A gente mesmo parte para o ensino, para a dressagem, né? Então, isso, né? Eu olho lá meu quartinho de sela, eu tenho lá 5, 6 sela portuguesa, né? Aquela coisa. Isso acaba deixando de existir, né? E não significa que não está ali. Está ali. A hora que startar, falar, vamos fazer, vai todo ali disponível para fazer, né? Mas a gente deixou um pouco de lado, né? Em prol do ensino mesmo. Você falou de 8 reprodutores. Eu queria que você comentasse um pouquinho de quais garanhões têm te chamado a atenção e também quais éguas, né? Outra discussão aqui que sempre vem à tona é o papel das éguas, por que as éguas lusitanas não são montadas e que a gente até começa a ver algumas em pista, até pelas novas técnicas de reprodução. Então, quais garanhões e éguas têm te chamado a atenção e como que você busca fazer a combinação? Os garanhões são todos aqueles que todo mundo sabe, né? O que está aparecendo, claro, vai surgindo, todo ano vai surgindo um, dois, vão se destacando. E eu tenho usado o Rubi, tenho o Escorial, né? Tenho o Fogoso, tenho o Equador. São todos os cavalos que estão no auge do esporte e do ensino, né? Mas a gente tem também os outros garanhões que fazem parte da composição ali, da parte do cavalo que é o primordial, que é a principal característica, que são os cavalos ali da parte de toureiro, da parte do cavalo mais barroco, né, do lusitano mais tradicional, na verdade, né? Esses cavalos surgiram, deu um up na seleção, e aí mudaram um pouquinho as características do lusitano. Não adianta a gente falar que não mudou, mas a gente está mudando. Aos poucos a gente está, para melhor, eu acredito. Né? A gente sabe que é evolução, né? Mas ela tem as características que elas não podem ser desprezadas da raça. Tem um comentário aqui, a pessoa, enfim, o perfil é Horsinho Oficial. Ele diz o seguinte: lembrando que o lusitano também é usado no salto e eles têm um ótimo gesto. Aliás, são 2 produtos do Drosa, um filho Gulliver do Drosa. Não sei se ele tem ou se você que tem e fez um cruzamento. Não, eu vendia. Na verdade, teve uma época que, na verdade, quando a gente cria lusitano e o mercado fica um pouco parado, a gente acaba se mexendo para tentar ver o que a gente pode ali de abraçar, né, novo público, né? Porque a gente se fecha muito, o lusitano ele é muito fechado.
E eu fiz alguns cavalos de salto, né? A gente tinha lá e a gente ainda faz algumas coisas, a gente acaba passando em liberdade para ver, puxa, esse tem um gesto tal, que é a seleção, né? E eu acabei vendendo, mas aí acaba parando, a gente diminuiu a quantidade, então ficamos mais selecionando aquela coisa do dressage, que é o que eu gosto também. Quando eu fui para o BH, que eu trouxe as éguas da Europa, que eu trouxe sêmen, é porque realmente eu cheguei a perceber algumas características que até um certo ponto eu poderia ir, depois eu não vou mais. Né? Então, o primeiro cavalo brasileiro a fazer o campeonato, que foi uma loucura, primeiro que nasceu no meu Aras, eu investi, insisti, e ele foi para Verden no Campeonato do Mundo da Alemanha, que foi o Dinoco do Drosa com o Rodolfo Riscala. Então, foi o primeiro cavalo de criação brasileira para o Campeonato do Mundo. Que aquilo Só foi... explicando que é o campeonato de cavalos novos mais importantes que tem, né? Só para a audiência que não está familiarizada, ficar todo mundo na mesma página. E aí, chega lá, não vai. A gente sabe disso, mas eu insisti e chegamos, classificamos, fomos pela França, fizemos todos os índices e foi. Aquela insistência minha, ela não parou no Lusitano, ela foi para o Unblood. Né? Então, o ano passado a gente foi para o Campeonato do Mundo, ficamos em 11º, ganhamos a final pequena. Então, o João Moreira lá conseguiu fazer uma coisa que, na verdade, foi inédita para Portugal, né? E muito gratificante, porque, na verdade, aquele sonho que a gente tinha com o Lusitano, a gente não fez com o Lusitano, porque o Lusitano, para cavalos novos, a gente sabe que também não tem as mesmas características. E aí a gente foi com um cavalo Warmblood. E você chegou a cruzar os seus Warmbloods com lusitanos? O que você acha desses cruzamentos? Na verdade, não tenho nada contra, mas acho que perde um pouco do objetivo. Né? Eu tenho um lusitano puro, a partir do momento que eu misturo, eu acho que você interfere nas características de um com o outro. Vou misturar lusitano com Warmblood para quê? Vou melhorar o andamento do lusitano? Ou eu vou melhorar a parte de montabilidade? Isso é muito... Quando você mistura porque está faltando alguma coisa. Né? Porque você não tem aquilo que você gostaria. Misturar o alemão com o lusitano para trazer uma melhora para o alemão, não vai trazer. Misturar o lusitano com o alemão, porque com éguas, com cavalos, pode trazer, mas perde o sentido da criação. Né? Ou você cria o puro, ou você cria... É o meio, é você tentando articular para deixar alguma coisa melhor de uma coisa que não vai melhorar. Não sei se ficou claro. É um pouco difícil isso, na verdade, quando a gente fala de misturar duas raças. É como misturar feijoada com pizza. Não vai dar liga. Pode ser gostoso, mas não vai dar liga. Acho que não fica gostoso. O Henrique pergunta quando chega o sêmen do Kennedy para nós? E quem é o Kennedy? O Kennedy é o que fez lá o Campeonato do Mundo, é um Warmblood que está com o João. É um cavalo de 6 anos. A gente conseguiu uma coisa inédita, né? Ficamos em 11º lugar. E a gente está... A Alemanha está bloqueada por parte sanitária de trazer sêmen. Então, está travado. Por enquanto, a gente não pode trazer. Por mais que tenha todos os exames certinho, a Alemanha deixou de canto. O Brasil não é interesse. A hora que tiver interesse, a gente... Então, está meio parado pelo fato da parte da Alemanha. Não dá para trazer por outro país? Não, o sêmen ele foi extraído através de uma central na Alemanha. Eu teria que mandar esse cavalo para a Holanda, para fazer para a Holanda, aí sim, mas ele foi extraído o sêmen na Alemanha. E essa questão sanitária está há bastante tempo? É uma história antiga ou é nova? Tá há bastante tempo. Tanto que eu tenho muito sêmen, deve estar acho que 1 ano e meio, 2 anos, por aí. Eu tenho muito sêmen. Não tem nada a ver com o vírus recente agora, o EH1. Na verdade, é uma coisa da Alemanha ali, ele não quer...
cobrir as exigências que o Brasil quer, e aí não é interesse, né? É uma coisa muito pequena. Então, as centrais estão se mexendo também não se mexem também, que são o interesse principal, mas por enquanto não tem uma data certa de voltar a isso. Entendi. A gente está caminhando para o final da live. Eu queria que você fizesse um balanço, né? Desde lá atrás, do jovem que começou a comprar cavalo, montar o aras na Pirumbeiro, como você falou, que ficou muito bonito, até hoje, que lições que você tira? O que você pode compartilhar com quem está começando, com quem está nessa jornada? Tanto da parte de criação, quanto de profissionais de hipismo que estão fazendo cavalo, que estão buscando cavalos diferentes para competir, para fazer o nome, para vender. Na verdade, a criação brasileira, tanto do lusitano como de qualquer outra raça, ela tem tudo em todas as raças aqui. Você pegar, por exemplo, cavalo de salto, a gente tem as melhores genéticas, a gente tem os melhores produtos aqui no Brasil. E a parte do lusitano também, a gente tem toda essa facilidade de sêmen, essa facilidade de trazer égua, de produzir. A gente tem animais extremamente capacitados e com as mesmas qualidades. O que falta um pouco realmente é a base da parte de ensino, uma formação de jovens na parte da equitação, iniciação. Isso falta muito. Isso, na verdade, acaba deixando um pouquinho a criação brasileira um pouco defasada dos demais países. Com relação a desse período todo meu de criação, o foco ele nunca muda, na verdade. A meta ela continua a mesma, né? A gente mira a lua, mas se cair nas estrelas está fabuloso. Então, isso continua. Como resolver isso? Não, pode falar, depois eu faço a pergunta. E o adestramento, a gente acaba esquecendo um pouquinho. A gente tem uma pessoa que fez muito pelo adestramento, que foi o primeiro brasileiro a participar de uma Olimpíada, que foi o Dr. Jorge. Ele foi um grande incentivador e foi o pioneiro no adestramento no Brasil. Tem um detalhe que eu acabei não contando, mas eu, quando era jovem, eu ia escondidinho na hípica para ver aqueles cavalos todo trançado de coque, o Dr. Jorge montado. Aquilo me trazia... Eu olhava para aquilo e falava, vou ter, né? E aquilo era o esporte mesmo, era muito forte aquilo que o Dr. Carlos fez. Ele foi a Copa 1000, ele vibrava muito com o adestramento. Não que hoje não esteja, mas a gente acaba deixando em branco o que foi o pioneiro no adestramento, o que trouxe para cima o adestramento. Hoje está se dando continuidade, outros cavaleiros, mas acho que a gente não pode deixar de fora o Dr. Jorge. Eu ia te perguntar, você falou dessa lacuna, né, de formação de mão de obra. Como que a gente pode resolver isso, né? Caberia a quem, enquanto Brasil, enquanto sistema de educação, né, de formação dessa mão de obra, o que poderia ser feito? A única forma de ter esse incentivo são as escolinhas das próprias hípicas, né? De cada estado, fomentar isso. Hoje, na verdade, claro, se você tenho 3 filhos, ninguém gosta ninguém é apaixonado como eu de cavalo. Claro, se tivesse algum deles que montava, esse fomento ia acontecer naturalmente, né? Mas a gente acaba percebendo que fica sempre a nível ali dos filhos. E isso acaba não indo para a escala de baixo, como é, na verdade, na Europa, na verdade. Então, isso acaba sendo penalizado um pouquinho, né? A única forma que tem a base nas hípicas, a constante formação ali de pequeno. Só que o adestramento ele tem um problema que, na verdade, ele se torna chato no início. E o chato para a criança perde o interesse. E aí o foco acaba sendo o salto, na verdade. Muda o foco, né? O cara se interessa no adestramento, mas aí depois a adrenalina vai para o salto, na verdade.
Isso é muito ruim Exatamente, né? para o adestramento, mas é um fato que a gente tem no mercado, é esse. Não é cultural Mas também. você não acha que também falta treinar os profissionais? Não só fomentar que a gente tenha, né, que é crescer o bolo de quem pratica, de quem está na base, porque aí você vai ter mais mercado para comprador, você vai ter mais gente nas provas, você vai movimentar financeiramente o mercado, mas você também precisa de bons profissionais para ensinar essa molecada e quem não é mais tão jovem também, mas que queira ir para o adestramento. Isso parte, teoricamente, dos criadores em conjunto com a associação, né? Quando a gente fala de adestramento, a gente fala hoje no Brasil de lusitano, né? São pouquíssimos, é a minoria, é um, dois que tem cavalo BH, né? Com genética de adestramento. Então, é muito pouco, né? O fomento ele se torna irrelevante, né? Com o número de animais que a gente tem. O fomento partiria somente da parte do lusitano, junto com as hípicas, junto com as associações, junto com os criadores, que isso também hoje não acontece, né? Tanto que não acontece que a classe que hoje tem, aumentou muito o adestramento, né? Se a gente for ver hoje nas provas, ele está crescendo, né? E não está crescendo só da parte do lusitano, está crescendo também com o cavalo BH hoje. O Campeonato Brasileiro, se a gente tinha, se não me engano, 17 conjuntos de BH, tinha uns 3, 4 também de sangue de salto. Então, ele começa a fomentar e começa a vir. Isso, quando ele começa o fomento, começa a crescer, o nicho começa a se espalhar, isso, claro, automaticamente ele começa a tomar uma outra proporção meio no automático. Mas hoje a gente ainda continua muito engessado, né? Exatamente, o nosso tempo chegou ao fim, infelizmente. Eu queria agradecer em nome do Ismael Silva e da ABPSL você ter aceitado o convite e compartilhado nessa última hora um pouco do seu conhecimento e da sua história. Eu queria agradecer também, Roberto, agradecer também ao Ismael, e eu não poderia deixar de agradecer também, Roberto, toda a criação, ela é composta de equipe, então de todos os funcionários, desde o do que limpa a cocheira, do que cuida dos potros no campo, dos que montam. Então, na verdade, a criação ela é um conjunto de pessoas que têm amor ao cavalo, que gera tudo aquilo que a gente vê depois em pista e os resultados esperados. Agradecimento feito, muito obrigada. E lembrando a todo mundo que nos assiste que toda quarta-feira às 19 horas tem uma live por dentro da criação, sempre com um criador diferente aqui no canal do Instagram. E na semana que vem tem a 39ª Exposição Internacional do Cavalo Lusitano no Centro Hípico de Tatuí. Estão todos convidados. Mais informações no perfil da BPSL e no site. Muito obrigada a todo mundo que nos acompanhou. Muito obrigada, Roberto. E até a próxima. Até a próxima, Roberta. Obrigado. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.